Olá, você está no Esporte Itapirense na HBR TV. Hoje nós vamos falar um pouco sobre atletismo, uma das modalidades de muita tradição aqui em Itapira. E para falar sobre o atletismo itapirense, está conosco hoje o professor de Educação Física, técnico de atletismo, Rodrigo da Costa Vicente. 31 anos, 8 anos de Educação Física, formado na PUC Campinas. E no segundo bloco nós vamos conversar um pouquinho também com o Pedro Lima, atleta itapirense, campeão brasileiro no salto com vara e um dos destaques da equipe itapirense de atletismo, já se preparando para o ano de 2009. Rodrigo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Esporte Itapirense e vamos conversar um pouquinho sobre o atletismo, correto? Correto. Bom, o prazer é todo meu estar aqui. Como você falou, já fazem 8 anos que eu estou na área de educação física e como técnico de atletismo, desde o início. Bem, você começou como atleta e optou pelo salto com vara. Para a gente iniciar essa conversa aqui, a gente tem que falar do salto com vara porque é uma prova de muita tradição em Itapira, já desde Renato Bortolossi Ferreira, Nivaldo Marques e tantos outros nomes até chegar a você e hoje os seus pupilos que estão aí já passando a sua marca, como você me disse antes do programa. Por que você optou basicamente pelo salto com vara como atleta? Bom, como atleta, no início eu comecei nas provas de fundo, né, que são as provas de resistência, corrida de rua, e não me dei muito bem. Foi quando meu amigo, técnico também, né, Nivaldo Marques, deu a ideia de eu iniciar os treinamentos para a prova do Decathlon, que são 10 provas, inclusive a prova de salto com vara. Então, a partir dos 20 anos de idade que eu iniciei no Decathlon, que são 10 provas, dividido em 2 dias, que são o primeiro dia 100 metros rasos, salto à distância, arremesso do peso, salto de altura de 400 metros. E no segundo dia, que são as provas mais técnicas, que tem os 110 metros com barreiras, o lançamento do disco, o salto com vara, que é uma tradição nossa, que Itapira, e o lançamento do dardo e 1.500 metros, que é uma prova que eu sempre me destaquei no Decathlon por ter vindo das provas de resistência. Bem, especificamente o salto com vara, por que existe essa ligação de Itapira com o salto com vara? Vem desde o Renato Bortolossi ou o itapirense tem já essa facilidade para se adaptar a essa prova? Não, essa é uma questão cultural, né, da nossa cidade, que teve no início, né, um trabalho muito forte com o atletismo na época do seu José de Oliveira Barreto Sobrinho, né, que dá o nome à pista de atletismo de Itapira, que ele iniciou com um programa amplo de atletismo em Itapira, dentre essas provas, salto com vara. E aconteceu que nessa época alguns começaram a dar resultado, inclusive até o Renato Bortolossi, né, que começou a fazer excelentes resultados, foi competir para fora do Brasil, tudo, né? E com isso, como o Renato Bortolossi era um atleta de nível internacional, Itapira tinha uma estrutura boa, que é uma coisa difícil de ter em outras cidades, que nem o colchão, que é muito caro, a pista de atletismo adequada para salto com vara, as varas, que é o principal, né, que é muito caro, cada vara custa em torno de R$3.000, e cada atleta um atleta de alto nível tem que ter de 5 a 10 varas, então é um esporte muito caro e Itapira investiu nele. Com o conhecimento que ele adquiriu, ele foi passando para as outras gerações e nós estamos dando continuidade. E além de ter a técnica também, tem que ter um corpinho assim. O Luiz Domingues, por exemplo, já não vai saltar com vara, eu já não vou saltar na prova de salto com vara, já também não vou conseguir fazer nada. Tem que ter a característica também, o atleta. Exato. O tipo físico para a prova de salto com vara é um atleta que tem um domínio do corpo, né? Ele tem que ter uma força relativa ao seu corpo muito grande, principalmente de membros superiores, né? Então ele tem que ter uma facilidade de fazer movimentos acrobáticos apoiados na vara para realizar o salto, né? E nós sempre temos atletas nessas provas. Quero frisar bem que em toda cidade tem pessoas com o tipo físico para fazer isso. Ela não tem cultura, né? Que a prova de salto com vara é muito técnica, e também não tem os equipamentos. Então, você não tendo cultura, não tendo equipamentos, dificilmente vão trabalhar com isso lá. A não ser que a gente pegue a estrutura e o conhecimento de um local e leve para outro. Aí a cidade passa a apresentar atletas nessa prova também. Aí o que acontece é que chega nos Jogos Regionais da Itapira, de primeira a terceira.
Exato. Não dá até terceiro porque tem Só pode dois, né? dois, né? Mas se não daria também, né? Exatamente. Que nem esse ano, fora jogos regionais, né? Principalmente a nossa turma de treinamento hoje visa mais a federação em virtude da idade. Que jogos regionais é a categoria adulto e nós só temos atletas até a categoria menores. Agora que temos juvenil, que é o Pedro Lima e o Jefferson Matheus e o Luciano Borges esse ano. Então são garotadas, né, que a gente visa campeonato estadual, mirim, menores e juvenil da federação, e principalmente menores e juvenil, que dão aí a possibilidade dos atletas integrarem seleção paulista e seleção brasileira, e o mirim, que é a nossa categoria mais forte, que nós brigamos para ficar entre as 3 melhores do estado. Esse ano terminamos na 4ª colocação. Você citou o Pedro Lima, o Jefferson Matheus e o Luciano Borges, que é o Berinjela, que foi para o Sul-Americano em Lima, agora no final de 2008. O Pedro Lima, inclusive, será o nosso entrevistado no segundo bloco. Depois eu vou voltar com você no último bloco para a gente encerrar esse programa de hoje. Agora, esse pessoal que está surgindo, que você está treinando ao lado do Nivaldo, fazendo esse treinamento na área de atletismo, quais as chances que você vislumbra para eles no futuro? Porque, como você disse, o Pedro Lima esse ano é juvenil. Eles vão subindo de categoria, vai chegar na sub-23, depois vai passar para adulto. Você vê uma evolução para eles no decorrer da carreira, ou você acha que dá para chegar a alguma coisa maior, ou tem um certo estacionamento nesse período? Bom, estacionamento em relação à prova específica do salto com vara existe em relação ao material. Se tiver material e também a parte técnica, que nós temos que buscar aí fazer intercâmbios, né, principalmente com os técnicos agora do Grupo Rede e da BMF, que eles estão fazendo intercâmbio fora do país para trazer conhecimento. Nós também temos que atrás de conhecimento para progressão, né? Mas também não adianta nada a gente ter conhecimento e não ter o material. Então, a gente tendo material e tendo conhecimento, a gente já tem uma estrutura legal que dá para a continuidade desse trabalho e sim evolução, né? Já além, né, da prova do salto com vara, nós temos outros atletas em outras provas, né? O Jefferson Matheus ele está entre os 5 melhores atletas do Brasil nas provas com barreiras. Agora está surgindo mais alguns atletas na prova de lançamento do martelo, né, que também nós temos aí uma tradição um pouco recente na prova de lançamento do martelo em jogos regionais, né, que nos últimos 10 anos o Itapira sempre está no pódio na prova de lançamento do martelo. E esse ano no Campeonato Estadual Mirim, das 6 medalhas em disputa do estado, 3 foram de Itapira. Inclusive o atleta Douglas Oliveira, que foi o principal destaque, venceu a prova com uma larga vantagem do segundo colocado. Nós estamos conversando aqui no Esporte Itapirense com o técnico de atletismo, professor de educação física, Rodrigo da Costa Vicente, que também já foi atleta, ainda compete, passou por cirurgias, mas está na ativa. No segundo bloco, eu vou conversar com o Pedro Lima, um dos destaques da equipe de atletismo itapirense, e depois eu volto com o Rodrigo da Costa Vicente para a gente encerrar, então, o Esporte Itapirense de hoje. Até já.